Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Eu acho que nós temos tudo para conseguir, no ano que vem, ter 3 atletas poderosos na Classic. E esses 3 atletas são Ramon Dino, que é o nosso 01. Eu acho que essa é a nova safra da Classic Physique no Brasil, cara. Nós viemos de grandes nomes que veio construindo e ainda vão brilhar muito, mas para mim, os 3 nomes de 2025 serão. O que você acha, Chain? Cara, eu concordo com você. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Cara, o Ramon para o Brasil. Você acha que dá jogo ou nem dá jogo? Não, eu acho que não. Louco. Eu acho que não dá jogo, não. Eu acho que não dá jogo. Mas eu encontrei o Menegatti aqui no corredor, sexta-feira à noite. Falei, Menegatti, como você me perde a oportunidade de posar do lado do Ramon Dino? A história do Zancanelli começou de verdade quando ele confrontou o Ramon Dino em 2021 no Expo Super Show do Rio de Janeiro, que ele, extremamente condicionado, não deixou de graça pro Ramon. Ali eu falei, ali o Zancanelli dobrou o salário dele no patrocinador, recebeu incentivos, mudou a história dele, porque ele brilhou do lado do Ramon. Menegatti e Tinho, o teu filho não posou do lado do Ramon. Me conta, Tinho. Conta, Tinho. Olha só, eu já sabia que ele não ia subir, porque assim, o Menegatti, ele se programou para subir nesse campeonato. Mas, imagina só, o Menegatti é um menino que há 2 anos atrás ganhava só... Há 1 ano atrás, o Menegatti tinha um salário muito abaixo do que merecia. E há 1 ano e meio atrás, ele ganhava só suplemento. Ele se tornou pró nesse mesmo show o ano passado. E aí, eu falei muitas coisas que iam acontecer, mas até o Texas não tinha acontecido ainda. E aí aconteceu tudo no Texas e começou a falar, não, ele vai... Teve muita gente que falava pra ele que ele ia entrar no top 5. Então entrou aquela pressão na cabeça dele assim, ó. Se eu for pro Olímpia e não for bem, eu tô ferrado. A galera vai, tipo... Mas ele foi ótimo. Então, mas quando ele chegou no Olímpia, a cabeça dele, ele falava que ele ia pra esse Olímpia aqui. Mas eu já sabia que não ia, porque eu conheço ele. Ele tava precisando de um descanso. E aí, acho que ele ainda não sabia que o Ramon ia subir quando ele comeu, quando ele... Sabe? E ele tem uma cabeça boa para um lado, né? Porque ele é muito assim, ó. Eu não quero confrontar o Ramon ainda, não tá na hora ainda. Eu não preciso ser melhor. Ele não fez esse show, vamos dizer assim, por respeito ao Ramon. Exato. Ele ainda acha que não tá no momento. Exato. Ele não tem aquele ego de dizer, eu tenho que estar ali do lado do Ramon e fazer uma ameaça pro Ramon. Eu entendo, mas não é ego, velho. Sabe por que não é ego? Porque, ó, sabe quem vai arbitrar aqui? A Sandy. Ele podia... A Sandy olhando... Ó, eu encontrei a Sandy com o Tamer, eu falei, Sandy, vem cá, por favor. Levei ela ali no stand, ali na área VIP da oficial. Falei assim, olha esse rapaz. Mostrei pra ela quem? O Kaique. Eu vou perder a oportunidade? Ela olhou pro Kaique e falou assim, mas ele vai ter dificuldade pra bater o peso, porque ele tá muito grande. Eu falei, não, ele tem sobra aí de uns 5 a 7 quilos de peso. Ela, o quê? Eu falei, tem sobra de 5 a 7 quilos. Ela falou assim, então eu quero muito ver esse rapaz no palco. Agora, vem cá. Aí ela olhou, falou assim, olhou os contornos musculares, falou assim, quero ver muito você no palco. Você acha que ela não vai lembrar quando subir no palco? É óbvio. Com certeza. Ela tá ansiosa claro que vai, pra mano. ver. Eu já comecei meu jogo ali. E o Menegatti, eu falei também isso aí, ele precisa subir. Tudo bem, não sabia que era o Ramon e tudo. Tem esse fator, né? Que ele foi confirmado depois. Mas o rumor tava muito alto já no domingo. Mas era um show no Brasil e ele já tinha ido muito bem no Olímpia. Então é uma chance que se perde realmente. Mas, ó, pelo show no Brasil, até que não. Porque, por exemplo, ó, o Menegatti, ele chegou pra mim assim e falou, por ele sobe em todos os shows do Brasil. Certo. Ele falou pra mim, até pela FTW. Até ele falou assim, cara, até pra estar ali representando a FTW. Esse foi porque realmente ele saiu ele foi até esse Mr. Olímpia no extremo do psicológico. Eu falei com ele aqui, ele falou assim pra mim, ele chegou e falou assim,
Ele falou assim pra mim, falou assim, irmão, por uma questão de saúde mental eu não vim. Cara, eu vi o Matheus diferente. Eu olhava assim e eu falava, cara, ele tá muito diferente. Muita pressão, né, velho? É coisas que eu nem sei se eu posso falar, porque isso é muito do íntimo do atleta. Não, nem fala. Não, mas eu falo assim, de eu chegar na academia e conversar um pouquinho ali com ele desabar chorando. E ele fala, cara, tá muito difícil. Ele tava no limite. Não podia errar. Criou-se aquele hype sobre ele e ele é aquele soldado. Sabe aquele soldado de filme que ele vê 300 vindo contra ele, ele olha assim e fala, eu sei que contra aqueles 300 eu vou morrer, mas eu não vou deixar. Não vou afinar. O máximo possível que eu puder derrubar aqui, eu vou derrubar. Então ele deixou muito isso na cabeça dele. Tanto que o Matheus, que eu vi antes de viajar para o Olímpia, e o que eu vi essa semana, é outro cara. E só para vocês entenderem um pouco a cabeça do Matheus, eu mostrei uma mensagem de muitas pessoas falando assim, uma até do Miguel, falando assim sobre o potencial dele versus um Ramon. Sabe o que ele falou pra mim? Porque tinha alguns fãs comentando assim, ele é melhor que o Ramon. Ele chegou pra mim, em off, e falou assim, cara, eu nem gosto disso. Porque isso fica parecendo que eu sou alguém que, como se fosse assim, um vilão do Ramon. E aí mas eu falei, não é isso, não cara, é. não é isso. E Oitinho, tudo Mas isso ele aí muito... depende muito da construção da mídia. Uhum. Como que a mídia vai construir esse cara contra o Ramon? Eu não vejo ele como sendo um vilão, Uhum. como sendo um nêmesis, mas o bodybuilding no Brasil cresceu, que hoje a gente tem esse negócio de não é mais a gente, um cara bom nosso contra os outros. Vai ter vários caras bons nossos. Sim. E ele desponta como o segundo melhor. E o cara eu vejo isso como uma humildade da parte dele. Não, com certeza sabe? é uma humildade. Mas Porque ele tem também que mudar esse mindset para deixar entender o que é humildade e o que é uma mentalidade de vencedor. Então tá, se eu posso e eu tenho, qual o problema? Se ele tem condição, se ele vai ganhar limpo... mas é muito legal saber que ele está estabelecendo um lugar, né, cara? Sim. Eu gosto muito dele. Ele é muito centrado. Mas eu respeito isso por um fator. Eu respeito isso. A questão do Menegatti ter só 3 anos e meio de competição. Sim. Então, as coisas às vezes acontecem de uma forma tão rápida na vida de um jovem, porque ele é um jovem, ele não tem 30 anos de idade, acho que tem 27. 28. 28. As coisas acontecem tão rápido na vida de um jovem que ele precisa de tempo pra ir associando tudo isso, cara. Sim. Ele até ontem era o Sebum brasileiro, um atleta... E tomava hate por isso. Tomava hate, ele era o Sebum brasileiro, tomava hate pra caramba, o pessoal falava, você quer se comparar com o Sebum? As pessoas deram esse apelido pra ele, não foi ele. Ele era o Sebum brasileiro que fazia vídeos na internet sonhando em ser um atleta. E de repente ele se torna o segundo melhor Classic do Brasil. Porque hoje, Miguel, quem é o segundo melhor Classic do Brasil? É ele. É ele, velho. É ele. Ah, fulano já ganhou mais título profissional. Esquece. A Copa do Mundo determina quem é as seleções principais do time. E a Copa do Mundo, na Copa do Mundo do Fisiculturismo, que é o Mr. Olímpia, ele foi o brasileiro melhor classificado depois de Ramon. E ele foi o cara que chegou mais longe em qualquer Olímpia fora o Ramon. E ele é Exato. um do cara, que a galera sempre fala assim, esse aqui tá pesando a mão pra acelerar. Ele é o contrário. Certo. Eu vi... Cara, é uma máquina 0 km. Sobre dosagem, eu falo, porque eu ficava falando, cara, eu acho que dava pra ir um pouco mais. Eu acho que dava, até na parte do GH mesmo, eu acho que dava pra ir um pouco mais. Mas ele e o Pacho ali sempre falam, não, tá respondendo aqui, deixa aqui. Entendeu? E é uma máquina. É uma máquina. 0 km. Ó, um cara que compete há 3 anos e meio, e ele deve ter aí no máximo umas... Eu acho que ele não tem 10 competições. Não, acho que não. Não Eu tem acho que 10 ele competições. Tem umas 6. 6 competições. Então... Ou seja, ele sofreu 6 desidratações. Ele tem articulações preservadas, tendões preservados, músculos preservados. Então, ele tem uma longevidade. Você pega, por exemplo, vamos pegar ele e pegar um outro atleta, por exemplo, como o Zanca. Cara, eu conheci o Zanca tinha 19 anos de idade, ele já era campeão do Arnold Classic. Então o Zanca tem uma jornada muito grande. Apesar de ser jovem. Apesar de ser jovem, ele já tem muitos anos de fisiculturismo. Eu acho que nós temos tudo para conseguir, no ano que vem, ter 3 atletas poderosos na Classic. E esses 3 atletas são Ramon Dino, que é o nosso 01,
Kaique Pro e Matheus Menegatti. Concordo. Eu acho que essa é a nova safra da Classic Physique no Brasil, cara. Nós viemos de grandes nomes que veio construindo e ainda vão brilhar muito, mas pra mim, os 3 nomes de 2025 serão Kaique Pro, Ramon Dino e Matheus Menegatti. O que você acha, Chain? Cara, eu concordo com você. Eu vi o Kaique ontem, cara. Fiquei bastante tempo com ele, vi como é que tá impressionante. Você viu o Kaique, Tinho? Vi Cara, ele passando e vi aquela atualização. É bizarro. A atualização dele é bizarra. E quando eu vi ele passando, cara, é impressionante. Cara, eu Impressionante. vi ele de perto, mas assim, coincidentemente, você tem o Menegatti e o Kaique, que são 2 caras muito pé no chão. É. Muito. E vocês O Kaique acham? não quer estrear. Sabe por quê? Porque ele não acha que não tá bom. Não, ele não tá bom ainda. Além de não tá bom, sabe o que ele falou? Ele falou assim, preciso preparar a minha coreografia. Pois é, ele falou. Falei, como? Ele falou assim, eu quero uma coreografia digna de um Classic Physique. E outra, eu ainda não vejo as minhas poses no nível de um competidor Olímpia. Ele me falou isso aí, eu falei, Um cara... cara muito pé no chão. E as pessoas comparam, você tá incrível, você tá incrível. Ele, não, ainda tem coisas pra ajustar. Pé no chão, autocrítico. Autocrítico demais. Vocês acham que tinha uma primeira geração, eu sempre falo assim, cresceu muito a mídia, a gente se adaptou, os atletas estão se adaptando. Essa geração nova tá chegando melhor adaptada, tipo, você é ótimo, você é lindo, você é maravilhoso, você é o melhor. Antigamente os caras iam na onda. Hoje eles estão, tipo, Menegatti, pô, peraí, calma aí. Olha o Menegatti. Menegatti não Isso quis competir aqui então, porque ele acha que ele ainda não está no isso. nível pra competir com o Ramon. Mas isso é um crescimento, é um amadurecimento geral dos atletas, vocês acham? Não, eu acho que Vocês isso acham que é? Pessoal. Certo. Você, por exemplo, eu converso com o Menegatti, eu vejo o quanto ele é humilde e pé no chão. Eu convivo com o Kaique desde 2019. O Kaique sempre foi assim. Sempre foi assim, muito pé no chão. Então eu acho que isso é inerente ao atleta. Certo. É uma característica do Menegatti e é uma característica do Kaique. E são características que vão levar os caras para outro nível. Porque como eles são muito autocríticos, o que eles fazem? Eles trabalham duro. Porque não entra no engabelamento dos outros. Não se leva por elogios. Exato. Por exemplo, o Ramon. Por que eu falo que o Ramon amadureceu tanto esse ano? Porque o Ramon, em Ohio, fez 6 semanas de preparação, porque com certeza as pessoas ao redor dele... mano, tua genética é embaçada, com essa genética aí, velho. Ele foi encurtando. No Mr. Olympia ele fez 9 semanas de preparação. Nessa ele fez 6. Agora ele fez 20. Por quê? Porque ele virou e falou assim, não vou ficar ouvindo mais ninguém não, entendeu? Tem que fazer o trampo e acabou. É duro quando você é rodeado de puxa-saco, cara. Porque quando você é rodeado de puxa-sacos, que estão ali o tempo todo querendo ganhar mídia em cima do cara, ganhar onda em cima do cara, tudo tal. Não perder o cara. Não perder o cara, com medo do cara, pô, se eu falar, se eu for crítico o cara, se eu bater no cara, o cara vai me deixar, o cara... O que acontece? Ele vai fazendo o quê? Ele vai amolecendo. Agora, quando você se cerca de pessoas realistas ali... Porque não é fácil fazer uma crítica, né, cara? Não é a gente que é jornalista e a gente nunca gosta de criticar alguém ou falar alguma coisa. Porque a gente às vezes é levado de forma pejorativa. Mas mesmo quando a gente sabe que é uma coisa necessária e justa, eu prefiro elogiar, eu sempre prefiro pegar o lado bom do cara, mas... Motivar, né? Porque você motiva. Só que você tem, às vezes, que criticar e falar algumas coisas e tudo mais. Isso é importante. E eu percebo que tem atleta que leva isso muito numa boa e usa isso pra evoluir. E tem atleta que ainda leva isso... Não tô falando de ninguém específico, tá? É geral. Mas tem gente que leva isso muito mal. Dói. E se dói. E a gente não faz uma crítica pesada, negativa, maldosa. É algo pra crescer, pra fazer o cara crescer. Nem só atleta. Você vê o nosso meio. Cara, o mundo inteiro sabe que o Cris Aceto errou na finalização do Ramon. E ele falou, o Cris Aceto foi lá no Palumbo e falou que ia pegar o currículo dele e enfiar no meu rabo. Peraí. Então você justifica teu erro com o teu currículo? Não. Cara, eu ainda não vi. Alguém viu uma postagem do Cris reconhecendo que ele errou na finalização? Não vi ainda. Porque Pacholok teve a humildade de chegar no Zanca e falar assim, eu errei na finalização do Zanca. Tentei uma estratégia diferente, não deu certo.
Olha o homem que o Pacho inclusive foi. o Zanca ele ia fazer o vídeo, ele não fez sozinho pro Pacho estar junto, porque o Pacho queria falar junto e poder no vídeo... Assumiu a parte dele, a responsabilidade dele. E o Cris Aceto, eu não vi, o Cris Aceto fez uma postagem já, falou assim, pessoal, é o seguinte, tentei uma finalização, não deu certo, errei. Não, ele não falou até agora isso, cara. O nosso meio é uma bosta em cima disso aí. É. Não falou, pelo contrário. Ele disse que ele ia pegar o currículo dele, enfiar no meu rabo. Cara, eu enalteci a vida inteira ele como preparador. A vida inteira. Aê, Frank Zane! Aê, parabéns, Ramon! Mandou bem demais. Parabéns! Mandou bem. Tá Então, faltando. o Ramon pode falar o que for. Por que você tava chorando aí? Porque eu